Olá, estou gravando esse vídeo para demonstrar a resolução de um problema que foi posto lá no grupo de programação C, né? Que fala o seguinte, ó. Considere o seguinte cenário. Imagine que você tem 5 pratos de cores distintas. O número 1 é o vermelho, o número 2 é o verde, o número 3 é o azul, o número 4 é o branco e o 5 é o laranja. E precisa mantê-los em um em cima do outro. Você começa colocando o prato de cor vermelha sobre a mesa. Este é o primeiro elemento da pilha. Em seguida você coloca o verde em cima do vermelho. Este é o segundo elemento da pilha. Da mesma forma você coloca o prato azul, seguido do branco e finalmente o laranja. Note que o primeiro prato que você inseriu na pilha foi o vermelho. E agora você quer ordená-los de forma inversa. No caso aqui nós temos o 1, que é o vermelho, depois o verde, o azul, o branco e o laranja. A partir dessas informações, você deverá desenvolver um programa em linguagem C que execute os seguintes passos: preencher uma pilha com 5 pratos citados acima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu começar a codificação em linguagem C. Vou colocar o stdio, que eu vou utilizar o printf, né, e talvez o scanf. Então eu já coloco o stdio. Aí aqui eu tenho um programa principal. E agora a gente tem que definir um tipo chamado pilha, né? Então aqui a gente vai criar uma seção que são definições e novos tipos, tá? O tipo pilha que eu vou utilizar aqui é o tipo de pilha estática, tá? Já que a gente sabe exatamente a quantidade de elementos que essa pilha vai armazenar. Então eu coloco aqui um typedef, struct, coloco aqui o, a quantidade de elementos, né, que essa pilha está no momento, e aqui a gente vai colocar um vetor, onde a gente vai colocar ele de inteiros aqui, que são os dados dessa pilha, tá? Os dados dessa pilha, esse vetor vai possuir 5 elementos. E aqui a gente vai chamar esse novo tipo de pilha, tá bom? E duas funções que a gente tem que ter na pilha, obrigatoriamente, são as funções pop e a push, tá? A pop é para fazer a retirada e a push é para adicionar um elemento naquela pilha. Então, nesse caso, a gente vai ter a função pop, que a gente vai colocar como void, vai chamar ela de pop, vamos passar a pilha para a função e o elemento que a gente quer inserir, tá? Primeira coisa que eu vou checar aqui, se a quantidade de elementos, nem preciso fazer essa restrição, porque a gente sabe que é 5 elementos, tá? Mas seria bacana se você colocasse aqui, se a quantidade menor do que 5, aí sim a gente faz o cálculo, né? Por exemplo, se você coloca aqui milha, se a quantidade for menor do que 5, aí sim a gente faz a inserção. Caso contrário, a gente não insere, tá? Então eu vou fazer só essa restrição e a gente vai dar continuidade. Para fazer o pop de uma pilha estática, a gente vai pegar a pilha, vai lá nos dados dela e vai colocar aqui na pilha quantidade que ela está tendo naquele momento, a gente vai colocar o elemento. Se eu fizer dessa forma aqui, o que vai acontecer, né? A gente vai ter o elemento colocado, só que essa pilha aqui é uma cópia dessa daqui, ela não está sendo passada como parâmetro, tá? Ela não está sendo passada por referência, e sim por valor. Então, para evitar isso, a gente coloca um asterisco aqui e coloca a pilha, tá? Você pode até fazer uma outra função que cria essa pilha, tá? Então você pode fazer com uma função que retorna justamente um ponteiro para essa pilha, tá? Eu vou colocar aqui criar pilha. Vou chamar essa função, vou fazer esse cálculo aqui e simplesmente vou só alocar. Se eu crio, eu sempre tenho que destruir a pilha, tá? Aí eu coloco aqui um void destruir pilha. Tudo que você cria, você tem que criar outra função para destruir, tá? Que é para poder desalocar a memória. Então aqui pilha, asterisco pilha, é igual a pilha, asterisco, malloc, size of. Se eu vou utilizar malloc, eu preciso da biblioteca stdlib, tá? .h. Lembrando que essa daqui, mesmo eu fazendo a alocação, ela é uma pilha estática, tá? Já que a quantidade de elementos é pré-definida. E aqui a gente coloca pilha como argumento. E aqui a pilha, a gente inicializa, a gente vai primeiro fazer a verificação se essa pilha foi alocada corretamente, né?
Se isso daqui é diferente de null, então quer dizer que ela foi alocada. Então a pilha, a quantidade dela vai receber 0 e pronto. E aqui a gente retorna a pilha, tá? Que a gente acabou de criar. Então dessa forma aqui eu já faço a alocação lá na memória, reservo o espaço de memória e já aloco aqui. Depois, para destruir a pilha, você tem que passar aqui um ponteiro, né, da pilha. Você vai colocar aqui ponteiro, pilha. E aqui você vai fazer a destruição, somente se a pilha for diferente de null, né? Aí se ela for diferente de null, você dá um free na pilha. Dessa forma a gente desaloca e destrói a pilha. O push aqui, já que a gente vai passar um ponteiro, né? Não é mais ponto, e sim um asterisco aqui. Asterisco não, é uma seta, viu? Pronto, aí a quantidade recebe aqui o elemento. Depois de fazer isso, né? Depois que eu colocar o elemento, eu tenho que incrementar essa quantidade. Então, pilha, quantidade é incrementada, tá bom? Aí dessa forma a gente já fez o push, tá? Desculpa, eu estava fazendo aqui errado. O push aqui é para colocar. O pop, a gente vai fazer o contrário aqui. Na verdade, ele vai retornar o elemento, que no caso aqui a gente está guardando inteiros. Então a gente vai dar o pop, onde a gente vai passar um ponteiro para uma pilha. Certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte: se pilha, né, se a pilha, quantidade dela for maior do que zero, a gente vai fazer o seguinte: pilha qtd, né, que é a quantidade, vai ser reduzido em uma unidade, já que eu vou fazer a retirada. E aqui o return a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a pilha dados e vai colocar a pilha quantidade de elementos, tá? Que a gente é do índice, né? No caso a gente começa com 0, depois com 1, 2, 3 e 4. Então a quantidade é 5. Então ele reduz aqui, fica 4. E aqui a gente retorna esse valor para quem solicitou, né? Caso não seja, essa quantidade seja positiva, a gente retorna aqui, por exemplo, um -1, tá? Então a gente coloca, vamos colocar aqui que a gente vai guardar só números inteiros positivos, então a gente retorna -1 informando que não deu certo o pop, tá ok? Pronto, aí a gente agora tem o push e tem o pop, e essas são as duas que a gente precisa criar, né? Então a primeira coisa que ele pede é para a gente inserir os dados. Então a gente tem dados aqui, a gente vai ter uma pilha, né? E a gente vai chamar aqui criar pilha. Vamos criar essa pilha. Depois da criação dessa pilha, o que a gente vai fazer, né? Depois que a gente cria essa pilha, a gente vai colocar os pratos. Ó. Coloca os pratos. Então a gente coloca pilha, a gente vai dar um push, vai passar a pilha e vai colocar o primeiro prato, que é o prato vermelho. Push, pilha, depois a gente colocar o verde, se eu não me engano, e assim sucessivamente. Pilha 3 e push, pilha 4 e push, pilha 5. Só que aqui a gente não tem uma função para imprimir os dados que foram inseridos na pilha, né? Então vamos criar aqui uma função chamada imprimir pilha. Aí aqui a gente vai passar um ponteiro para essa pilha. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar pilha quantidade. Não, calma aí. Vamos colocar para pilha, então a gente vai ter que ficar. O que a gente faz nesse caso, né? A gente tem que ficar dando um pop nessa pilha. Só que eu não quero tirar os elementos dessa pilha, né? Então o que eu faço aqui? Mas como essa daqui é uma pilha estática, né? A gente dá para fazer dessa maneira aqui, ó. A gente tem uma parte aqui de dados, onde a gente vai ter um iterador, e tem uma parte aqui de processamento. Aí a gente vai fazer do i, do 0, i menor do que pilha quantidade e mais, tá? Aí o que eu vou fazer? Na verdade, aqui, né, já que eu quero imprimir a pilha do jeito que
do jeito que é para ser, então é pilha quantidade menos 1, o i maior ou igual a zero, tá? E aqui o i é negativo, que aí a gente vai imprimir exatamente na ordem que a pilha foi inserida. Então a gente vai colocar printf porcentagem d, porcentagem d aqui no caso, por exemplo, se o i for igual a pilha quantidade, né? A gente vai imprimir desse jeito aqui, ó. Se ele for igual, a gente imprime desse jeito aqui. Então, caso contrário, senão a gente imprime dessa outra maneira aqui, ó. Coloca vírgula, espaço, porcentagem D aqui e coloca aqui pilha, dados e coloca o índice I aqui, tá? Só para a gente poder fazer essa impressão. Pilha, dados, coloca a letra I aqui. Pronto. Aí dessa forma a gente consegue imprimir a pilha. Então vamos ver aqui se dá pra gente apresentar os resultados, né? Apresenta os resultados. Então a gente coloca printf, aí pilha, espaço aqui, coloca aqui imprimir. Acho que deixa eu ver aqui o nome da função. Imprimir pilha. Então a gente coloca imprimir pilha, passa aqui a pilha para ser impressa e depois dá um quebra de linha aqui, barra, pronto. Aí dessa forma aqui a gente já consegue imprimir e verificar se o que a gente fez está correto, né? ICC main.c traço programa. Vamos lá. Programa. E aqui nós temos o 5, 4, 3, 2, 1, tá? Lembrando que aqui deu esse erro ali no i, que é o seguinte, é pilha quantidade menos 1, tá? A gente sempre coloca menos 1 aqui. Então esse ali é o primeiro elemento, logo ele vai ser pilha quantidade menos 1. Aqui também. Pronto, tá aqui. Pronto, agora GCC. Pronto, 5, 4, 3, 2, 1, né? A pilha que a gente fez, ela foi impressa dessa maneira. Isso daqui é a impressão de forma do jeito que os elementos foram colocados. Eu vou meio que desempilhando 5, 4, 3, 2, 1 e a gente vai fazendo. Se nós quisermos pegar da base, né, a gente precisa fazer uma outra coisa que poderia também ser utilizado nessa imprimir pilha aqui. Aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai criar uma função aqui que é o seguinte: imprimir pilha base, tá? Pela base, a gente coloca aqui pela base. Aí a gente vai passar essa pilha para essa nossa função, onde a gente vai ter aqui a pilha e a gente vai fazer a impressão pela base. Pela impressão pela base, o que eu preciso? Eu preciso de uma pilha auxiliar, que já você vai entender por que eu preciso da pilha auxiliar. Deixa eu abrir aqui eu vou precisar aqui de fazer umas anotações aqui, meio que uns desenhos, para você entender o que eu quero fazer aqui na impressão, né? Por exemplo, a gente tem aqui a pilha, você vai colocando, né, os valores 1, 2, 3, 4 e 5. A gente foi empilhando aqui os pratos na nossa pilha, né? Só que eu quero imprimir da base. Só que na base aqui, no caso da pilha, eu não consigo fazer a retirada do valor da base. Eu não tenho acesso. Para ter acesso, eu preciso desempilhar todo mundo aqui. O que eu faço na impressão, na ordem que foi impressa? Eu crio uma outra pilha auxiliar e vou fazendo o seguinte, ó. Pego o 5 e desempilho e coloco nessa auxiliar. Essa daqui é a auxiliar e essa daqui é a nossa pilha que a gente quer fazer a impressão pela base. Coloquei o 5, aí beleza. Aí depois eu venho e coloco o 4. Aí depois venho, coloco 3. Depois venho e coloco 2. E depois venho e coloco 1. Tá? E assim eu desempilho. Aí quando você tiver desempilhado todo mundo aqui, utilizando essa pilha auxiliar, você vai começar a imprimir o 1, né? Pega o 1 aqui e coloca de volta na pilha. Sempre colocando de volta, tá? Depois o 2. Depois o 3. Depois
o 3 aqui, depois o 4 e depois por último o 5, tá? Aí você volta tudo para a pilha aqui e depois retira essa pilha auxiliar da jogada, porque ela serviu apenas para fazer impressão. Perceba que eu poderia ter feito o mesmo com a impressão lá do imprime, né? Mas só que no caso, antes de eu empilhar aqui dentro da auxiliar, eu ia escrevendo um número. E no caso da pela base, a gente primeiro empilha na auxiliar e depois, a partir do momento que eu estou desempilhando da auxiliar, aí sim é que eu faço a impressão dos dados. Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai criar aqui dados, vou criar aqui dados, onde a gente vai ter uma pilha auxiliar, onde a gente vai criar essa pilha, e o que a gente vai fazer? A gente vai... e outra função que é bom que a gente coloque é a função que verifica se uma pilha está vazia, tá? Aí você pode colocar aqui int empty, né? Onde você coloca aqui a pilha, um ponteiro aqui para pilha e só, né? E você coloca aqui um return, return pilha, aí você coloca pilha, quantidade, né? Você vai checar se a quantidade é igual a 0, tá? Aí se ela for, ela retorna 1, se não for, ela retorna outro valor sem ser 1. Então em processamento aqui, onde eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto a pilha não estiver vazia, por isso que eu utilizo ali o ponto de exclamação, isto é, enquanto ela não estiver vazia, essa pilha, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar, vou dar um pop, tá? Eu vou dar um pop nela e vou colocar dentro de auxiliar. O pop é basicamente fazer a retirada da outra, tá? Então eu pego aqui, ó, eu vou dar um push na auxiliar, colocar aqui push auxiliar, vou dar um pop aqui na nossa pilha, certo? E vou colocar na auxiliar. Depois que eu coloquei na auxiliar, eu vou dar um pop na auxiliar, colocando dentro da nossa pilha normal, mas só que imprimindo um elemento. Então eu coloco aqui em... e outra função que você também pode fazer, no caso, você também pode colocar, em vez da, antes da emp aqui, você pode colocar só para você ver o topo da pilha, tá? Top. Se você coloca aqui, aí você vai mandar a pilha, né? E você simplesmente vai retornar se a pilha, né? Se a pilha não estiver vazia, empty. Então eu vou ter que colocar essa função aqui depois da empty. Então eu coloco aqui, pronto. Se essa pilha não estiver vazia, aí você retorne pilha, pilha dados, pilha quantidade menos 1 aqui, tá? Que aí você pega o índice correto. Caso contrário, você retorna menos 1, tá? Informando que o topo da pilha não tem nada. Então aqui o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui enquanto a nossa pilha auxiliar ela não estiver vazia, ela tiver ainda elementos, o que eu vou fazer, né? Eu vou printf, vou colocar aqui porcentagem d, um espaço, e vou colocar o topo dessa pilha auxiliar. Depois que eu imprimir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar da auxiliar e colocar dentro da nossa pilha novamente. Então eu coloco um push, pilha, e vou pegar vou dar um pop na auxiliar agora. Pop auxiliar. Pronto, aí dessa forma eu consigo imprimir pela base, tá? Eu consigo fazer essa impressão pela base. Então aqui a gente tem a pilha, e agora a gente vai colocar um printf pilha, deixa eu colocar aqui pilha pela base. Lembrando que é o seguinte, já que eu estou utilizando dessa forma, se eu criei a pilha, eu tenho que ir lá no final, fim, eu tenho que destruir essa pilha. Destruir pilha, tá bom? Eu tenho que destruir a pilha. Aí qual pilha eu quero destruir? A que eu criei, que foi auxiliar, tá? Aí você coloca aqui, sempre colocando dessa maneira. E aqui também no programa principal a gente tem que eliminar essa pilha 1, né? Na verdade ele vai pedir pra gente criar duas pilhas, porque eu vou já alterar aqui para pilha 1, que daqui a pouco a gente vai ter que fazer a pilha 2.
pilha 1, pilha 1 e aqui pilha 1. Então aqui no final, no fim, é destruir pilha. Aí a gente manda a pilha 1 para ser destruída, tá? Que a gente não precisa mais dela. Então a impressão pela base, eu vou colocar imprimir pilha pela base. Então eu tenho qual pilha, né? A pilha 1 eu quero imprimir pela base, depois dou um print f barra n aqui. Ok? Pronto, aí eu dou o Ctrl J aqui, compilo aqui novamente e faço o programa rodar aqui, ó. Então aqui a gente tem o 5, 4, 3, 2, 1, que é a sequência. Na verdade a gente colocou o 1, depois o 2, depois o 3, 4 e o 5. E agora a gente, pela base, a base é sempre esse daqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente está conseguindo fazer a impressão pela base. Então nesse caso aqui, aí o que ele pede lá em cima, né? Ele pede lá em cima o seguinte, desempilhar todos os elementos, inserindo-os em uma segunda estrutura de dados do tipo pilha, porque ele quer uma pilha 2, né? E ele também quer imprimir pela base. Então a gente coloca aqui pilha, asterisco, pilha 2. A gente vai criar essa pilha e vai fazer justamente aquele negócio que ele pediu. Se a gente criou a pilha, a gente tem que destruir ela, tá? Em algum momento a gente tem que fazer a destruição dela. Então aqui eu tenho primeiro desempilhar a pilha 1 e colocar na pilha 2. Então a gente vai fazer o while. A gente vai colocar aqui o while enquanto a pilha não estiver vazia, que é a pilha 1, você pega e coloca dentro da pilha 2. Aí você vai colocar a pilha 2, aí vai dar um pop aqui na pilha 1. Colocou os elementos na pilha 2, aí depois ele pede para fazer a impressão, por exemplo, da pilha 2, pilha 1 pela base, pilha 1 aqui e pilha 2 aqui, pronto. A gente vai imprimir a pilha, né, a pilha 2, e aqui a gente vai colocar printf barra n aqui, e aqui colocar printf pilha 2 pela base. Aí imprimir pela base pilha 2. Aí printf barra n aqui, ok? Ctrl J aqui. Pronto, aí nós temos aqui o pilha 2, né? Quando a gente empilha, a gente colocou o 5, 4, 3, 2 e 1, né? E agora pela base a gente coloca o 5, 4, 3, 2, 1 aqui, tá bom? Então esse daqui é o programa que estavam sendo solicitados, tá? Tem outras maneiras de você fazer, por exemplo, por alocação dinâmica de memória, mas eu resolvi fazer aqui pela estática, tá? Quer dizer, dinâmica que eu falo a pilha ser dinâmica, tá? Porque no caso aqui a gente realmente utilizou alocação dinâmica, tá? Tem algumas outras restrições de dados, mas no caso daqui a gente não está utilizando. E até uma próxima vez, quem sabe.